Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar com vocês o Flexbox Layout. Bom, como o próprio nome já diz, a ideia do Flexbox é disponibilizar uma forma flexível de você organizar elementos que estão contidos dentro de um elemento container. Bom, o Flexbox é um recurso que eu acho muito interessante e durante a minha experiência com programação web, eu vi muito pouco sendo usado, né? Eu vi muito pouco o uso do Flexbox. Bom, eu aproveitei aqui de um tutorial que está no site CSS Tricks, que eu achei bem interessante. Eu vou disponibilizar o link para vocês aí na descrição do vídeo. E esse tutorial é bem completo, com todos os exemplos aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo bem prático que eu desenvolvi. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei aqui uma div, né, centralizada, né, que seria aí uma página inicial aí de um site, com alguns botões. 3 botões aqui que vão direcionar para diferentes pontos de início aí da minha aplicação. Né? Um botão testar, um botão logar, um botão cadastrar. E o que eu quero? Eu quero que esses botões que estão posicionados dentro dessa div aqui, que eles fiquem melhor organizados, né? Melhor organizados, se organizem de forma automática, aí, com espaço entre eles, ou espaço em volta deles, né? E eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês algumas opções que nós temos com o Flex Layout de fazer essa organização aqui de uma forma bem simples, bem fácil aí, ok? Bom, então aqui eu tenho o meu código HTML, né? Esse código HTML eu tenho aqui os 3 botões, né? Que estão posicionados dentro aqui dessa minha div, né? Eu coloquei aqui uma classe MyBox para a minha div e para os botões eu criei uma classe MyBoxItem, né? Então eu tenho uma classe para div container e uma classe para cada um dos botões aqui. No meu CSS eu apenas defini, né, questões de dimensão, né, a largura, a altura, a margem automática aqui para essa div, né, para ela ficar centralizada. Defini também bordas para a minha div, arredondei as bordas. Coloquei um padding também para afastar um pouco os botões da parte superior aqui da div. E nos botões eu apenas defini o tamanho para eles. Então, inicialmente, sem usar o Flexbox Layout, os botões eles estão aqui alinhados à esquerda, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a propriedade display e vou atribuir o valor flex. Ao atribuir o valor flex, eu estou identificando aqui que meu elemento com a class MyBox vai ser um container do Flexbox Layout. Então, a minha div principal aqui, né, que é essa div MyBox, ela vai ser o container do meu Flexbox Layout. Dessa forma, né, os filhos dessa minha div, ou seja, os elementos que estão aqui dentro da minha div, que são os botões, eles terão seu comportamento definidos, né, de acordo com as propriedades que eu usar do Flexbox Layout. Nesse caso aqui, ó, eu estou colocando a propriedade Justify Content para alinhar esses elementos aí, esses conteúdos, né, que no caso são os 3 botões. E aqui eu usei o valor Space Between. Né? O que seria o Space Between? Aqui no nosso CSS Tricks, nesse tutorial, o Space Between, ele cria um espaço entre os 3 botões, mas ele não cria nenhum espaço nem antes nem depois dos botões. Né? Vamos ver como que fica. Eu vou salvar aqui esse código. Né? Então agora eu tenho a minha div principal sendo um container flex e justificando então os botões através do Space Between. Assim que eu atualizar, olha como ficou os botões. Né? Eu criei um espaço entre os botões e esses espaços estão igualmente distribuídos. Então tem várias formas de eu alinhar os elementos aqui dentro do Flex Layout. Eu posso colocar todos os 3 botões alinhados no início, alinhados no final, né? Alinhados no centro. O Space Between que eu acabei de usar. Eu posso usar o Space Around, né? Que ele cria também um espaço antes e depois, mas é um espaço menor. Ou eu posso, por exemplo, usar aqui o Space Evening, né? Que vai criar um espaço igualmente distribuído antes
entre os botões e também depois. Ó. Vou usar aqui essa propriedade, perdão, esse valor, né? Space Evelyn. Vou dar um Ctrl S e vou atualizar agora para a gente ver. Ó. Olha que legal que ficou. Ó, né? Um espaço antes, entre os botões e depois, igualmente distribuído. Então, o Flexbox é uma forma bem interessante, né, da gente trabalhar aí com o posicionamento dos elementos, né? Tem várias outras situações que você pode usar aqui o Flex Layout, por exemplo, para alinhar os itens aqui na vertical, né? Então, esse tutorial aqui ele é bem completo e eu vou compartilhar aqui também na descrição para vocês verem outros casos aí que dá para usar o Flexbox Layout, ok? Bom, pessoal, era esse exemplo que eu queria demonstrar aí para vocês. Acho que facilita muito, né, para alguns casos que você quer, né, ter alguns elementos aqui bem espaçados, organizados aqui de forma mais automática, tá? E eu vou deixar o código do exemplo aí também na descrição, ok? Até mais, nos vemos aí nos próximos vídeos.